Papai do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu sou neófita ainda, estou começando a engatinhar ainda, mas eu sempre tive a oportunidade aqui. E eu sou muito grata por, apesar de não ser pregadora, poder falar do nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Eu gostaria de ler com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Quando os irmãos encontrarem, digam amém, por favor. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto eles se puseram 2 homens vestidos de branco, quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Louvado, glorificado e exaltado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai amado. Meu Deus, eu aqui, Senhor, meu Pai, me prontifico a fazer a tua vontade, Pai. Peço que o Senhor me capacite, Senhor, a falar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem a dizer àqueles que estão ouvindo aqui, meu Pai. Que o Senhor fale com eles, fale comigo, Pai. Abra nossos corações e nosso entendimento. Que nós guardemos nos nossos corações e na nossa mente aquilo que o Senhor tem a falar com nós. Seja mel ou seja fel, que nós recebamos com alegria a palavra do Senhor em nossas vidas. Poder assentar-se. Bom, Atos dos Apóstolos narra os acontecimentos após a ressurreição de Cristo, e ele é a continuação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o Dr. Lucas. E logo no início, Lucas fala da ascensão de Cristo e conta que Jesus instruiu os apóstolos e deu prova da sua ressurreição por 40 dias. Então, Jesus, estando aqui na terra durante esses 40 dias, falando sobre o reino, ele deu, melhor dizendo, uma ordem e fez uma promessa. A ordem é que eles não saíssem de Jerusalém até que a promessa fosse cumprida. E a promessa era o batismo com o Espírito Santo. E durante essa reunião, o Senhor Jesus Cristo ele foi questionado sobre quando o reino
ser restaurado. Então o Senhor diz que só o Pai sabe, mas que isso ocorreria na ocasião da volta de Cristo, como está em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mas Jesus responde que não é nos dado saber quando ocorrerá, o dia que vai acontecer. Só o Pai sabe. Em seguida, ele reafirma a promessa do Espírito Santo que haveria de vir. E ele dá uma ordem. A promessa é que nós receberíamos o poder do Espírito Santo. E a ordem, qual é? Vocês lembram? Ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Nós, como igreja, recebemos essa promessa, nós recebemos o Espírito Santo. Então, nós não só recebemos, como nós somos templo do Espírito Santo. É o que diz em 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Mas se nós recebemos o Espírito Santo, se nós recebemos a promessa, nós também temos que obedecer à ordem. E a ordem foi ser testemunho. E o que é ser testemunho? O significado de testemunho é alguém que assiste algo, que atesta, que valida, que confirma a veracidade daquilo. E nós não vimos Jesus sendo crucificado, não vimos Jesus sendo ressuscitado, não vimos os milagres que ele fez naquela época. Mas o Senhor falou que nós seríamos testemunhos pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui e ele opera. E através da operação do Espírito Santo em nossas vidas, e mesmo nesse mundo como está, nós podemos testificar e testemunhar que o Senhor Jesus Cristo fez, fará, faz e que Ele voltará para concluir a obra que Ele começou. Ele concluiu na cruz, mas Ele voltará. Essa é a promessa do Senhor. E nos capítulos a seguir, o Senhor Jesus Cristo ascende aos céus e 2 anjos em forma de anjos dizem, aos galileus por que eles estavam parados, olhando para o céu. Que Cristo foi, mas voltaria. E muitos de nós estão parados. No início havia uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que venha poder do céu, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. E eles ficaram ali. Atos 2 conta bem detalhes do que aconteceu. Só que após eles serem cheios do Espírito Santo, eles se espalharam pelo mundo? Não. Eles continuaram no Espírito Santo. Então Deus permitiu que houvesse perseguição. Porque quando houve perseguição, aquele povo se espalhou. E eles foram aos confins da terra, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, levando o Evangelho a toda criatura. No início, a Bíblia conta que as pessoas vendiam tudo. Elas não tinham apego às coisas materiais, porque elas estavam esperando Jesus voltar para buscar elas a qualquer momento. Então elas vendiam, compartilhavam, porque elas estavam esperando. Só que o tempo começou a passar e os irmãos começaram a morrer e Jesus não voltava, e eles começaram a ficar preocupados, se entristecendo. Então Deus revela ao apóstolo Paulo, que vai escrever aos Coríntios e aos Tessalonicenses, revelando um mistério que antes era desconhecido: o arrebatamento da igreja.
para que eles não se preocupassem com aqueles que já morreram. E em 1 Tessalonicenses 4, 16 até o versículo 18 diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E por fim, o apóstolo, é dado ao apóstolo João a revelação. Apocalipse significa isso, revelação. E é revelado o que vai acontecer no fim dos tempos. Porém, já se passaram muitos anos. E as pessoas, hoje em dia, muitas vezes, infelizmente, até dentro da igreja, não acreditam, por exemplo, no arrebatamento. Mas o Senhor Jesus, ele falou em João 14, versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. O fato é que Jesus, ele já está às portas. E a igreja está com os discípulos naquele primeiro momento, olhando para o céu, parada. Foi lido aqui na palavra inicial a parábola das virgens, né? Alguns acreditam, a maioria, né? Eu também, que a parábola das virgens não é em si para a igreja, mas para Israel. Por quê? Porque a igreja é a noiva. Então não tem como ser as virgens. Porque Israel, vocês já repararam quantos reinos tentaram dominar Israel? Israel, ele fica no estreito ali, a Palestina, que no mundo antigo, né, era o lugar onde você conecta África, Ásia e Europa. Então, se aquele povo ali estivesse servindo a Deus como Deus ordenou, que testemunho eles teriam dado ao mundo? Porque os mercadores passavam por ali. E eles falavam, eles passavam, mas eles não deram testemunhos. E como foi dito na parábola, as loucas dormiram? Só elas dormiram? Todas elas dormiram. E a igreja, né, muitos na igreja estão como elas. A diferença é que alguns estão se preparando e outros não estão se preparando. E nós temos que nos preparar, sim, mas nós não devemos nos preparar pensando só em nós, porque quem é salvo, tem a alegria, a salvação do Senhor, quer que os seus sejam salvos também, quer que os outros sejam salvos também. É por isso que nós tiramos um tempinho dos nossos dias, da nossa semana, para estar aqui. É por amor às almas, é sim para louvar ao Senhor, mas é por amor às almas, porque o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando, um tempo atrás, Deus também tinha um juízo para derramar sobre a terra. E Gênesis 6 vai começar essa narrativa contando que Noé achou graça aos olhos de Deus. Assim como nós somos salvos pela graça, não é isso? Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não mente vós, é dom de Deus, para que não se gloriem. Nós somos salvos pela graça. Então Deus, ele pega e dá instruções precisas a Noé de como ele deve fazer a arca. Assim como Deus deu instruções precisas à igreja. Vocês vão receber o Espírito Santo. É para a vida de vocês, sim, mas é para vocês serem minhas testemunhas. Nós temos que proclamar o reino. Não só em cima do púlpito,
Mas se você está na rua, se você tem oportunidade, se está falando com alguém, e principalmente com as nossas vidas. Nossa vida é testemunho. Quem vê a nossa vida testemunha. Quem vê a nossa vida vê a mudança. É servindo ao Senhor em tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, fazer pela glória do Senhor, é que nós nos tornamos testemunhas verdadeiras. Falando da palavra de Deus, principalmente com gestos, atos e ações. Nós não somos salvos pelas obras que nós fazemos, mas nós somos capacitados. E o Senhor diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós devemos fazer a obra do Senhor. Eu pergunto ao meu pai, às vezes eu posso estar dando mau testemunho. Ele está aqui, posso falar, eu falo, pai, eu estou dando mau testemunho, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu pergunto, pai. Eu pergunto, porque eu era do mundo, agora eu sou crente. Meu pai ainda não se converteu, ele vai, em nome de Jesus, aleluia. Eu creio. E ele tem que ver mudança na minha vida. E eu tenho que mudar, eu tenho que mostrar mudança. Então, inclusive em Hebreus 11:7 vai dizer, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós somos salvos pela fé. Nós temos que crer que Jesus está voltando. Nós temos que crer que é a qualquer momento. Aleluia. E Pedro, em 2 Pedro 2, aprofunda mais. Ele diz assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Noé, ele proclamava. Nós temos que proclamar. O presbítero não estava aqui no dia que eu me converti, vou até contar para ele aqui. Vou contar assim por detalhes, porque eu vou dar um exemplo do Senhor. O presbítero Neemias, ele proclamava o evangelho para mim. Ele passava ali, ele sempre falava, me fazia um convite. E eu não fui aqui, mas um convite que minha mãe fez na igreja dela, vou tentar falar bem rápido aqui. Eu fui na igreja, e lá estava tendo uma campanha para ir toda semana, eu acabei indo. Primeiro eu não queria ir, minha mãe falou, vamos, e eu fui. Primeiro eu não queria ir. Então eu fui na igreja com ela, e realmente Deus, ele fez milagres, foi fazendo. Toda semana eu ia lá e contava um testemunho de alguma coisa que estava acontecendo. Mas eu não estava convertida, eu só estava agradecendo a Deus. E Deus foi fazendo tantas maravilhas na minha vida que não estava dando para mim ir na igreja da minha mãe. E eu fui em outra igreja. E quando eu cheguei lá nessa outra igreja que eu fui, as pessoas só falavam de dinheiro, 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 dinheiro. Inclusive aqui está falando, né, desses mestres. Alguns vão pregar só dinheiro. Agora tem o evangelho coaching, que as pessoas só pregam vitória. Entre outras coisas, outras igrejas que pregam o evangelho sem cruz. Vem como você está e fica desse jeito mesmo e até piora. Que Jesus só quer teu coração, mas na última pregação aqui eu falei que não está no coração, né? Quem estava aqui, mas enfim. E eu saí daquela igreja e eu falei assim, Senhor, eu não lembro se eu falei Senhor, se eu falei Deus, não lembro.
Eu acho que não, falei Deus. Falei, Deus, não é possível que o Senhor seja só dinheiro mesmo. Eu vou abrir o YouTube. Eu não vou clicar no primeiro, no segundo, nem no terceiro vídeo. No quarto, o Senhor fala comigo. Eu estava no centro de Niterói, aí peguei a pregação, a pregadora começou a falar para orar. Eu estava no centro de Niterói, mas eu tive fé. Eu encostei na parede para ninguém me roubar. Segurei minha bolsa, fechei os olhos e comecei a orar. E comecei a ouvir pregações. Eu não percebi, mas depois que eu fui perceber que foi exatamente um ano, mais ou menos, né? Foi no mesmo mês que eu visitei a igreja, um ano depois que eu me converti dentro do meu quarto. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não prolongar muito, mas dentro do meu quarto eu confessei a Jesus. Então eu resolvi, porque eu mesmo não sendo cristã, eu tinha o hábito de entregar o dízimo. Nem sempre, não vou dizer que era todo mês, mas eu entregava o meu dízimo, devolvia o meu dízimo. E só que eu falei assim, eu vou dar o dízimo das minhas primícias. Então todos os dias de manhã, né, isso eu ainda não tinha me convertido no meu quarto não, mas Deus estava fazendo tantas maravilhas na minha vida quando eu ainda estava no mundo, que eu falei, eu vou dar o dízimo das minhas primícias. Quando eu acordar de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser baixar uma pregação e eu vou escutando até chegar na faculdade. Não vou mexer em WhatsApp, em Instagram, não vou mexer em nada. Quando eu voltar, se eu quiser, eu posso voltar no ônibus mexendo, mas quando eu for, eu não vou mexer. Quando eu for, eu vou ouvir na palavra de Deus. E nisso Deus foi trabalhando, Deus foi me ensinando, até o dia que eu cheguei no meu quarto e eu confessei a Jesus dentro do meu quarto. E no dia seguinte já tinha mudança. Só que o inimigo, ele não brinca, né? E tinha festa, tinha um monte de coisa na faculdade, e eu ficava correndo de um lado para o outro para não estar lá. Ia ter alguma coisa, eu saía mais cedo. Tinha até um grupo de jovens cristãos lá na igreja, só que eles iam se reunir do lado onde ia ter a festa dos meus amigos. E eu falei, não fui lá numa quinta-feira. Aí na sexta-feira eles iam se reunir de novo, eu falei, tem aquela igrejinha lá, de uma pessoa que estava aqui, pregando o evangelho. O presbítero Denis estava anunciando o evangelho para mim. Eu lembrei, tem aquela igrejinha que funciona sexta-feira e acaba tarde o culto. Às vezes a gente reclama que o culto acaba tarde, né? Mas foi pelo culto aqui acabar tarde que eu lembrei daqui. E a ponte fica terrível na sexta-feira. E eu falei assim, Senhor, por favor, não deixa eu ter engarrafamento na ponte, não. Não deixa eu ter engarrafamento na ponte, não. E não teve engarrafamento. Eu cheguei aqui, cheguei aqui na hora da palavra, teve a palavra, e naquele dia não teve apelo. Quando que o presbítero Denis, ele faz o apelo aqui por bastante tempo, tanto que quando eu prego eu gosto de deixar para ele fazer o apelo, porque ele faz um lindo apelo. Não teve apelo, e eu, quando ia dar a bênção apostólica, eu levantei a mão e falei, eu quero aceitar Jesus. Foi no dia 20 de setembro de 2019, aqui nessa igreja. Por quê? Porque tinha alguém proclamando o evangelho. E nós temos que fazer como Noé. Talvez as pessoas estavam zombando, sabe, se lá se já tinha caído água do céu ou não. Porque interessante que quando o mundo ele é formado, já vou correr aqui para terminar, tá? Quando o mundo ele é formado, né, vai dizer que no princípio, né, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus separou águas e águas, e fez dois firmamentos. Repare que quando vem o dilúvio, não fala só de chuva, fala que abriram-se as comportas do céu. Provavelmente toda aquela água que tinha sido separada desceu de uma vez, e também se romperam as fontes do abismo. Mas Noé ficou ali por muitos anos, por 100 anos, né? Porque ele foi chamado com 500, né? 120 anos pregando. Então ele ficou ali pregando. Foi chamado com 500 no ano 600 da vida dele. Que a água foi pronta. Imagina 100 anos você falando, vai chover. E o que é chuva? Vai cair água do céu. Água do céu nunca caiu. Vai cair agora. E as pessoas vão dando. E como foi dito pelas meninas aqui que tiveram a oportunidade, o Senhor fala lá em Mateus 24. Mateus 24, 36 ao 39 diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que é interessante? Que quando Deus chama Israel ao arrependimento e fala daquela pergunta que os discípulos perguntaram ali, quando será estabelecido o reino de Israel? Olha o que o profeta Oséias fala no capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Então o Senhor virá como chuva. Como foi nos dias de Noé? Chuva. Então a água da vida que ele prometeu à mulher samaritana vai vir para lavar os pecados dessa terra. Mas tem gente que não acredita mais. Principalmente quem está no mundo. Acha que, não, já faz tanto tempo. Eu escutava o ditado, 1000 chegará, 2000 não passará. Eu desviei da igreja, mas quando eu era pequenininha, que eu ia para a igreja com a minha mãe, eu era criança, todo ano eu passava na igreja com ela, na virada do ano. Em 1999, porque tinha aquele ditado que 2000 não passará, eu lembro que eu achei engraçado, porque tinha um monte de gente de roupa curta, decote. Não que a pessoa pode vir assim, porque eu já fui para a igreja assim. Eu já saí para uma casa de show, cheguei lá de manhã e falei, não vou para a igreja. A pessoa tem que vir mesmo como está, porque é o Espírito Santo quem modifica. Só que foi diferente. Foi quando meia-noite, estourando os fogos, as pessoas começaram a olhar para a porta. O mundo não tinha acabado, elas saíram. E muitas pessoas, é pior ainda, não só não acreditam que o mundo não vai. Aliás, o mundo, a Bíblia não fala que não vai acabar, né? Vai ter juízo, o mundo vai ser restaurado. Mas muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar e pior, agora não creem mais em Deus. E isso é novo, porque no passado não existia isso de não acreditar. Os cristãos eram perseguidos por acharem que eles eram ateus, porque eles não tinham uma imagem. Então eles pensavam que os cristãos não tinham Deus de verdade. Então o ateísmo é uma coisa moderna, é uma rebelião contra Deus, como aquele povo naquela época, um povo perverso. E o mundo, ele está cada vez mais perverso. E nós, vivendo aqui, temos que aproveitar que Jesus ainda está atuando como advogado. Em 1 João 2 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pegar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Mas em breve ele vai voltar como juiz. Apocalipse 20 diz: e vi um grande trono branco, e estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muitas vezes as pessoas pensam: mas eu não sou tão ruim assim. Todo mundo peca, até o crente peca. É por isso que o apóstolo João fala assim: meus filhos, não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Até porque quem ainda nesse corpo carnal, enquanto nós não tivermos os corpos
transformados, como já foi lido aqui, né? E também está em 1 Coríntios 15:52, quando nós tivermos corpos transformados, aí sim nós não teremos mais a corrupção da carne. Mas enquanto isso, nós pecamos sim. O que a gente não pode é pecar com dolo. Querer pecar é fazer de propósito e ficar repetindo o pecado. Se a gente pecar, a gente tem que se arrepender e pedir ao advogado para nos defender. Mas então não existe ninguém que não tenha pecado. Então, como é que se dá a salvação? Quando a pessoa aceita Jesus, Jesus foi o único que não pecou. O salário do pecado é a morte. É a morte. Então, quando alguém aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando chegar, né, quando essa pessoa for julgada, ela pecou ou não pecou? Pecou. Só que aquele que não tem Jesus como seu Salvador vai para a segunda morte. E aquele que tem Jesus como seu Salvador, quem morreu no lugar dele? Quem morreu no lugar dele? Jesus. Então, ele vai ser juiz, mas ele também vai ser juiz para nós. Olha, 2 Timóteo 4:8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, aleluia, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, vamos fazer como Noé, vamos proclamar o Evangelho como um presbítero. Proclame primeiramente com a sua vida. E também abra a tua boca, pregue o Evangelho. O Evangelho é boas novas, fale as boas novas de salvação. Se as pessoas não aceitarem, mas pelo menos nós falamos. E às vezes aquela sementinha plantada. Minha mãe ficou 17 anos orando para que eu estivesse na presença do Senhor. E deu certo. Outras pessoas oraram, outros convites foram feitos. E eu estou aqui. Então que nós façamos como é, sigamos as instruções dele. E a instrução foi: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Recebam o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Para que nós venhamos a pregar a Cristo, a sua vitória na cruz e a sua volta. Também como João Batista, alertando os que ainda estão vivendo no mundo, né? Que está, como nos dias de Noé, cheio de perversidade. Nós devemos proclamar o Evangelho, Cristo ressuscitado, a sua volta e o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eis que Cristo vem e ele virá como um ladrão. Pois nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas a palavra diz que todo joelho se dobrará. Aleluia. Toda língua confessará. Aleluia. Então, quem tem a Cristo, anuncie a sua volta. E quem ainda está esperando a hora certa, venha enquanto é tempo. Porque Jesus pode voltar daqui a 100 anos, como pode voltar daqui a 2 segundos. A volta de Cristo, nós sabemos que é no final da grande tribulação. Mas o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Existem controvérsias, mas eu não quero aqui entrar no momento em que vai acontecer o arrebatamento ou não. O fato é que vai ter o arrebatamento, foi feita uma promessa. Vai ser de repente. A volta de Cristo tem seus sinais, mas o arrebatamento vai ser de repente. E mesmo assim, nós não sabemos se amanhã a gente acorda vivo. Então a gente tem que aproveitar hoje, porque está sendo dado de graça a nós a salvação. Porque o Senhor Jesus Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maranata. Agradeço a todos a oportunidade. Aleluia.